E para isso vamos chamar então ao palco o Padre Paulo Roberto da Silva. Vamos recebê-lo com um aplauso carinhoso. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que proporcionaram essa oportunidade maravilhosa de estar aqui conversando com os senhores, né? E assuntos maravilhosos, né? Que eu acho que é muito bom a gente conversar, e muito oportunos, né? A gente está vivendo uma época bastante interessante e de uma diversidade muito grande, né? Então, gostaria de agradecer a todas essas pessoas. Gostaria também de pedir desculpas já antecipadamente, porque eu venho trazendo uma mensagem que caiu no meu colo, nem sei dizer muito bem como, mas eu acho que é uma mensagem muito importante. Tá? E, infelizmente, caiu na mão de uma pessoa que está lotado de limitações, então provavelmente eu não vou ter tanta habilidade, assim como comunicador, de passar na íntegra essa mensagem tão importante. Então eu pediria a todos que me ajudassem nessa atividade, porque eu realmente acho que essa mensagem é importante. Passei 3 anos de licença na universidade, sem receber salários, publiquei do meu bolso esse livro, e tenho feito palestras, né, ao longo desse tempo. E, pois não, sim, claro. E, aliás, outro desafio para mim, falar sentado. Esse aí é um negócio que eu falo, perneio, falo bastante, então vai ser um desafio para mim, né? Mas, então, eu pediria que vocês ouvissem também com os ouvidos da razão, mas também com os ouvidos do coração, que eu acho que é muito diferente o que a gente vai apresentar aqui hoje do que é veiculado normalmente, né? Então, eu pediria isso, para superar as minhas limitações como comunicador para uma mensagem tão importante, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E eu estou basicamente por causa desse livro, que contém as ideias que a gente vai desenvolver aqui, que é chamado Consciência e Abundância. E ele tem 2 objetivos. Um deles é demonstrar como que essa teoria econômica que nós vivemos, eu vou falar uma coisa muito importante agora, tá, pessoal? Independente de ser capitalista, socialista, esse termo charmoso que a gente tem hoje, desenvolvimento sustentável, independente disso tudo, demonstrar como que essa teoria econômica nos transforma em agentes de destruição das relações sociais e do meio ambiente. E o segundo objetivo, tentar oferecer uma teoria econômica completamente diferente dessa que a gente vive, para tentar reverter esse quadro dramático que provavelmente a gente está experimentando. Então é esse o objetivo que está no livro, e eu estou muito feliz de estar aqui desenvolvendo, e das pessoas maravilhosas que eu conheci, estou conhecendo aqui, e espero continuar conhecendo através dessa obra. Realmente foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi realmente escrever esse livro. Estou muito feliz com ele. Bom, então vamos, que a gente tem bastante coisa para falar hoje, tem muita informação, e eu vou tentar me encaixar, né? Primeiro, ficar sentado aqui. E segundo, né, passar tanta informação que a gente tem para passar. Então, estou me acostumando aqui. Vou pedir mais uma vez desculpas, né, que eu vou estar passando, eu vou para o final, depois volto, né, porque eu não estou muito familiarizado com esse formato, né, de apresentação. Mas vou tentar fazer o melhor. Então, vamos... Opa, cuidado para não errar a tecla. O que é sustentabilidade? Acho que é o primeiro termo que a gente tem que especificar. Várias pessoas definem sustentabilidade, mas eu gostaria de dar um enfoque específico. Eu recebi uma mensagem na internet, provavelmente muitos de vocês aqui receberam também, de uma pessoa do ano de 2070. Aí ele dizendo o que está acontecendo lá, para a gente ter uma noção, né, do que nós estamos fazendo aqui. Né? Não sei se todos conhecem essa carta, mas eu gostaria de passar com vocês. Ano 2070. Está a completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando eu tinha 5 anos. Tudo era muito diferente.
Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-las limpas sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água desta forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salários. Os assaltos por um botijão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta d'água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, rugados pela desidratação, cheios de chagas na pele, pelos raios ultravioletas que já não têm mais a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos, 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro e os diamantes. Aqui não há árvores porque quase nunca chove, e quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição da indústria do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo quão bonito eram os bosques. Lhe falo da chuva e de flores, do agradável que era tomar um banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me: papai, por que a água acabou? Então, sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir responsável porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente, sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso.
enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Uma carta forte, né, pessoal? Aí eu costumo perguntar às pessoas, né? Gostaria de fazer aqui também, mas como nós temos muita gente, não vai dar para a gente perguntar individualmente, que palavra, né, que sentimento essa carta evoca? E a palavra mais comum é angústia. Né? As pessoas se sentem angustiadas. Aí eu pergunto, existiria uma outra alternativa para lermos essa carta e sentirmos outra coisa? Eu proponho, não seria uma grande oportunidade? Acho que nunca a humanidade esteve numa condição tão favorável para dar um salto quântico no seu nível de consciência. Hoje nós temos comunicação, nós temos conhecimento, tecnologia, estamos conversando sobre agricultura, né? Conhecimento para fazer alimentos para todo mundo, temos tudo nas nossas mãos para darmos um salto muito grande na nossa consciência. Então é nessa interpretação que eu gostaria de focar a nossa energia. Né? Nós temos uma crise financeira aí que não sai do jornal, né? Será que essas crises, na verdade, não trazem uma grande oportunidade? Será que nós temos sabedoria suficiente para aproveitarmos essa oportunidade? Então é nesse sentido que eu gostaria de desenvolver a nossa conversa. Mas essa carta, o que os estudiosos falam sobre esses aspectos que nós desenvolvemos? Lógico que não existe consenso. Né? Existem aqueles otimistas que dizem que isso é tudo besteira, nós podemos continuar nosso rumo normal de produção, de economia, nosso jeito de existir, porque nem de longe nós conseguimos arranhar essa capacidade da Terra de sustentar a vida. Geralmente essas pessoas estão financiadas por grandes empresas internacionais. Tem do outro lado também, o outro extremo, os pessimistas, que dizem o seguinte, ó, sinto muito, não tem mais nada a fazer, nós podemos voltar para as cavernas hoje, que não tem mais jeito. Já ultrapassamos os limites da Terra e agora é só aguardar o trágico final, que seriam sucessivas catástrofes ambientais, como nós já estamos observando. Né? Só que esses são dois extremos. E a maioria, eu suspeito, que eu não tenho certeza, né? Das pessoas que giram ao meu redor, que eu tenho contato, elas entendem que nós estamos numa situação muito séria e que nós temos que, para não chegarmos no extremo do pessimismo, se existe alguma saída, nós temos que mudar radicalmente, não é mudar pouquinho não, tá, pessoal? É mudar radicalmente o nosso jeito de viver, a nossa forma de ver o mundo. Tá? Então, o que isso tem a ver com economia? O que nos levou? Quais são as causas dessa sinuca de bico que nós estamos enfrentando? Que muitos dizem que nós estamos enfrentando. Eu selecionei, são várias as causas relacionadas, eu selecionei duas. Os nossos comportamentos cotidianos e a teoria econômica predominante. Que, mais uma vez, eu vou destacar, tá, pessoal? É muito importante isso que eu estou falando. Porque é muito fácil hoje a gente botar a culpa no capitalismo global, é muito fácil. Tá? Mas o legado deixado pelas experiências socialistas não é pequeno, os problemas sociais e ambientais também não é pequeno. Né? Então, eu acho que não é essa questão do sistema político, né? Da orientação. Inclusive, já falei, né, mas vou repetir, esse charmoso termo que nós temos hoje de desenvolvimento sustentável. Ele está sendo utilizado também para essa mesma economia que daqui a pouco a gente vai tentar entender os seus fundamentos. Okay? Por que eu associei essas duas coisas? Por um motivo muito simples. A maior parte do nosso tempo está ligado à questão econômica. Conhecendo ou não de economia, boa parte da nossa vida está ligada às questões econômicas. Eu dou aula sobre esse livro, né, lá na UF, e eu perguntei aos meus alunos, né, quanto tempo acordado vocês dedicam ao processo econômico? E o que eu estou entendendo como processo econômico? Aquele processo de obter recursos para satisfazer as nossas necessidades de habitação, vestuário, alimentação, transporte, lazer, segurança, todas essas nossas necessidades. Né? Só a maioria das pessoas de trabalho geralmente ficam 8 horas durante 5 dias. Se a gente inclui transporte para chegar, para sair,
né? O tempo que a gente gasta preparativos para o trabalho. Os cursos que a gente faz, né? Às vezes deixa a família, né, sem a devida atenção para fazer um curso noturno, para fazer o final de semana. Né? Para quê? Para melhorar a nossa posição no trabalho, para ganharmos mais dinheiro, para podermos consumir mais coisas, ou para acumular mais e dar conta daquele medo existencial que a gente tem e que acha que acumulando riqueza vai superar. Né? Então, eles fiz mais ou menos para ter uma sensibilidade, a média do tempo que esse aluno destina para o processo econômico, no discurso deles, 91%. Média. Tinha gente que falou, 99% da minha vida é para o trabalho. Então, se a gente precisa mudar radicalmente o comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas está ligado ao processo econômico, o que eu tenho que mudar? A orientação econômica. Porque aí, se eu mudar a economia, se as pessoas aderirem a essa nova economia, os comportamentos naturalmente vão mudar. Radicalmente. Não é isso? Então é por isso que a gente está falando sobre economia. Né? E se a nossa atenção está muito ligada a essa atividade econômica, e essa atividade econômica, essa ligação do nosso tempo com a atividade econômica está causando, ou é uma das principais causas, desse nosso problema social e ambiental que nós estamos vivendo. Tá? Então é isso que nós vamos tentar esclarecer. Vou tentar de 3 maneiras mostrar como que o fundamento da economia é complicado. Né? Que a gente não estuda economia, mas às vezes não presta tanta atenção. O primeiro é bem intuitivo. Bem intuitivo. A pergunta é, qualquer área do conhecimento, não precisa ser economia não, qualquer área do conhecimento, ela cresce de importância social se o conceito fundamental, o paradigma dela, aumentar ou diminuir. Aí a palavra paradigma precisa de uma observação. Porque paradigma está sendo uma palavra muito usada ultimamente. Né? E o que eu estou entendendo como paradigma? Paradigma, para mim, é aquele tijolinho da construção que, se você tira, a construção toda cai. Então, se o que eu estou falando aqui faz algum sentido, se a gente trocar de um paradigma para o outro, que a gente está propondo, taxa de juros, câmbio, déficit, valor, dinheiro, emprego, tudo isso ou deixa de existir, ou transforma um sentido completamente diferente do que tem hoje. Então é nesse sentido que eu estou usando paradigma. Tá? Se a gente mudar, cai tudo. Tem que pensar tudo de novo. Tá? Porque a gente precisa mudar radicalmente o comportamento, então precisa mudar radicalmente a orientação. Né? Então é isso. O que vocês acham? Eu acho que a lógica indica que, se uma área de conhecimento cresce de importância, a base dela tem que crescer também. Né? Aquela coisa das raízes das árvores. Né? Para a copa crescer, a raiz tem que crescer também. Né? E se o paradigma diminuir, a importância dessa área do conhecimento vai diminuir. Se nós estamos focando a economia, então a gente tem que ver qual é a pergunta básica agora. Qual é o paradigma da teoria econômica? Mais uma vez só, pessoal, prometo que vai ser a última vez que eu vou repetir. Independente de ser capitalista, socialista, bem-estar social, desenvolvimento social, independente disso tudo, tá, pessoal? Então vamos lá. Que palavra é essa? Que é o paradigma, a base, o fundamento da teoria econômica. Aí eu costumo perguntar às pessoas, as pessoas falam palavras muito importantes para a economia. Capital, dinheiro, lucro, consumo. Né? Realmente são palavras importantíssimas para a economia. Mas não é essa palavra. Não é nenhuma dessas palavras. Que palavra é? Olha só como é que fica o modelinho. Se a gente quer que a economia cresça, a gente quer que a escassez aumente. Não existe definição, até onde eu conheço, não existe definição de economia sem escassez ou recurso escasso. Se você tira essa palavra, deixou de ser economia. Tá? Eu não vou repetir o que eu falei antes. Tá? Prometi que não ia repetir mais, então não vou repetir. Tá? Pois é. Então, o objetivo real da teoria econômica, que dizem para a gente que é melhorar a nossa qualidade de vida, na verdade é concentrar poder.
Como? O que acontece com o detentor de um recurso que se torna mais escasso? Eu tenho uma concessão de explorar uma mina de água e a água se torna mais escassa. O que acontece comigo? Eu fico mais rico. Logo, tenho mais poder. Escassez aumenta, o econômico aumenta. Então, ao buscarmos, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente quer que a economia cresça. A gente não está preocupado com a crise porque a economia vai diminuir. Então, a gente precisa prestar atenção na perspectiva que a gente está dando dessas coisas todas, né? Então, ao buscarmos o crescimento econômico, que de fato é poder, nós todos aqui, nos tornamos conscientes e, principalmente, pessoal, inconscientemente. A gente não tem a menor noção do que a gente está fazendo, infelizmente. Agentes de expansão da escassez, né? Prejudicando as relações sociais e o meio ambiente. Em ambiente de escassez, nós manifestamos amorosidade, cooperação, solidariedade. Pelo contrário, nós manifestamos as piores facetas da natureza humana. Pois é. Ambição passa a ser uma palavra positiva, né? Apesar de ser um pecado capital, passa a ser uma conotação positiva. Aquele jovem não tem ambição nenhuma na vida, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Aí vamos, no outro nível, vamos tentar ver como que energeticamente a gente acaba contribuindo para essa expansão da escassez. Eu vou dar 2 exemplos aqui, vamos congelar a imagem e depois vamos fazer uma atividade em conjunto e depois vamos retornar para essas imagens que nós vamos construir aqui agora. Ok? Então, a primeira delas, noticiário. Vamos imaginar que nós estamos ouvindo um noticiário, horário nobre, e o âncora do telejornal tem que dar a seguinte notícia. O Brasil cresceu, nos últimos 12 meses, em relação ao PIB, 20%. Vocês sabem quanto é que está o PIB nacional atualmente? Era 4, escorregou para 3, está mais ou menos nessa aí. Qual é o nosso país mais invejado em termos de crescimento econômico? China. Qual é o nível deles? 10, 9, por aí. Né? Esse âncora tem que dar a seguinte notícia. O Brasil cresceu 20% nos 12 últimos meses. Como é que vocês... É claro que a gente sabe que a mídia tem interesses e interesses. Mas considerando condições normais de temperatura e pressão, como que vocês acham que esse âncora do telejornal vai dar essa notícia? Tranquilo, normal, neutro, eufórico ou preocupado, depressivo? Eufórico. E nós vamos entender essa informação como? Eufórico. Por quê? É bom pra gente. Guarde essa imagem. Guarde essa imagem. Nós estamos preocupados com a crise porque o PIB vai cair. Guardem essas imagens. Outra, eleições presidenciais. Eu prometo, juro, de pé juntos, que eu não vou perguntar em que candidato vocês votaram. Prometo. Mas nas últimas eleições presidenciais, todos aqui votaram em algum candidato? Algum candidato, ótimo. Aí vocês devem, para essa atividade, devem ter procurado alguma informação sobre esse candidato, né? Ou leram um jornal, viram debates, alguma coisa. E o que esse candidato, seja lá qual for, falou sobre crescimento econômico e postos de trabalho? Alguém falou diferente de crescimento econômico e aumentar os postos de trabalho? Se o Obama falasse, olha, minha política vai ser diferente de tudo que a gente já viu. Minhas atitudes, para mim PIB não representa absolutamente nada, as minhas atitudes provavelmente vão cair o PIB, vão provocar uma queda significativa no PIB, e eu não vou aumentar os postos de trabalho, muito pelo contrário, vou tentar resolver o problema da falta de dignidade por desemprego por outras vias. Vocês acham que ele estaria na posição hoje de candidato eleito? Acho que nem a mãe dele votaria nele, né? Nem a mãe dele votaria nele. Guardem essa imagem. Temos 2 imagens, então, para a gente guardar. Agora vamos fazer uma atividadezinha para ver o que é o PIB. Né? Aí eu vou ter que passar para vocês um pequeno conceito de economia, que eu não sei, disseram que é heterogêneo aqui, né? Então um pequeno conceito de economia. Que é qual é o objetivo, o objeto da economia. O que ela enxerga
né? O que ela vê. Bom, então temos, isso aí é tirado de um livro de economia, um dos mais utilizados na graduação em economia. Bens, tudo aquilo que satisfaz, direto ou indiretamente, os desejos dos seres humanos. Ok? Mas isso não é tudo economia, não. Ele separa os bens em duas partes, duas categorias. Os bens livres são ilimitados, né, em quantidade ou muito abundantes e não são apropriáveis. Ninguém pode ser dono disso. Qual um exemplo de bem livre? Alguém é dono do ar? Na Carta de 2070 já era, o governo já era dono do ar. Você se lembra que tinha que pagar para respirar? Então, por quê? Se tornou escasso. O ar que a gente respira hoje, por não ser escasso, não é da economia. A economia despreza. Por quê? Porque o objeto dela é o bem econômico. Ou seja, são escassos, sem escassez não existe economia, tá, pessoal? São escassos em quantidade, dada a sua procura e apropriáveis. Esse é o objeto da economia. Se o objeto da economia é só o bem econômico, o ar faz parte? Desprezado. Nós conseguimos viver 20 minutos sem ar? Será que essa economia está orientada direitinho? Vamos lá, vamos ver. Agora vamos fazer uma atividade. Eu vou relacionar alguns itens e nós vamos verificar se esse item é importante para a economia e se é importante para a vida. Ok? O primeiro deles nós já fizemos, que é o ar. Né? Já vimos que o ar é desprezado pela teoria econômica, porém indispensável para a vida. Camada de ozônio. Importante para a vida? Não dá para ficar sem ela, né? E para a economia? Desprezado. Agora, cigarro. É bom para a vida? E para a economia? Souza Cruz. Né? E outras, né? Distribuidores de cigarro. Não é isso? Aí vocês podem imaginar o que um vendedor da Souza Cruz pensa, inconscientemente, claro, sobre a saúde da sociedade? Ele tem metas, tem que vender mais cigarro. Cigarro é bom para a saúde? Logo, ele quer que a saúde da população... Está vendo como é que inconscientemente a gente vai promovendo a escassez? Pois é. Vocês assistiram aquele filme Obrigado por Fumar? Assista esse filme, fantástico, fantástico. Eu vou falar muito de filme, quer dizer, talvez se der tempo, porque eu desenvolvi uma metodologia de trabalhar o conteúdo do livro através de filmes do cinema. Então tem filmes fantásticos, um deles é esse. Assistam que vale a pena. Armas. Bom para a vida? Bom para a economia? Brasil é o quinto maior produtor de armas leves do mundo. Está no PIB da gente. A gente não quer que o PIB da gente cresça? Então tem que vender mais armas. Né? Tem outro filme bom também, que é o Senhor das Armas. Vocês devem ter assistido. Né? O que fala esse filme? O mercado negro das armas. Não é isso? Mercado negro, todo mundo sabe o que é mercado negro, né? Aquele que não é oficial, que ninguém sabe, né? de oficialmente, mas todo mundo sabe o que acontece. Pois é, dizem as más línguas, isso eu não posso confirmar não, tá, pessoal? Vou dar uma de fofoqueiro aqui, tá? Fofoqueiro. Dizem as más línguas que juntando a parte oficial com a parte informal de todos os segmentos econômicos, ou seja, se juntar a parte formal e informal de farmácia, formal e informal de petróleo, formal e informal de armas, vocês sabem qual é a maior indústria do mundo? Armas. Se a gente quer que a economia global cresça, dá para viver sem guerra? Se não tiver guerra, o que vai acontecer com a economia de armas? O que vai acontecer com a economia mundial? Pois é. Mais um exemplozinho só. Acidente de trânsito. Bom para a vida? E para a economia? Por quê? Seguro, né? Carros novos no mercado.
Se o cabra morrer, não é o ideal, mas melhora a economia. Porque melhora flores, cemitério, caixão, mas não é a melhor condição. Qual é a melhor condição para a economia? Melhor ainda do que ficar aleijado. Vegetativo, em coma no hospital. Essa é a melhor situação para a economia. Por quê? Médico, enfermeiro. A vida do cabra fica o inferno. Aí a família toda se mobiliza, o cara não morre nem fica vivo. Né? Aí o que acontece? Eu tenho que desafogar em algum lugar. Aí vai desafogar onde? No shopping. Olha a economia crescendo. Né? Um chocolate. Não dá para viver essa situação sem chocolate. Comprar um sapatinho não dá. Tem que ter um sapatinho. Não dá para segurar essa situação sem uma coisa. Olha a economia crescendo. Essa é a melhor condição. Né? Pois é, pessoal. Agora vamos voltar àquelas perguntas que nós fizemos antes. Né? Dá para ser feliz desse jeito? Se os 20%, lembra que a gente ficou eufórico que 20% do PIB, se 20% do PIB foi por quê? Empresas que poluíram o ar, não entra no PIB. Empresas que degradaram a camada de ozônio, não entra no PIB. Empresas que produziram e venderam mais cigarros, isso entra no PIB. Ai de quem parar de fumar. Está prejudicando a economia, hein? Se alguém aqui parar de fumar, está prejudicando a economia. Armas, se a gente deixar de ter guerra, é terrível. Né? E acidente de automóvel. Se 20% de crescimento do PIB foi por causa disso, tem algum motivo para a gente ficar feliz? Quando o telejornal disser que nós aumentamos 20% do PIB? Se foi desse jeito aqui, tem algum motivo? Pois é, pessoal. Vou votar em quem? Se todo mundo quer aumentar isso. Não precisa nem perguntar em quem votou, né? Porque... Pois é, pessoal. É isso aí que é a economia que a gente está desenvolvendo. E a proposta que está no livro é demonstrar isso, né? E propor uma teoria econômica diferente de tudo isso. Ao invés de ser baseado na escassez, baseado na abundância. Então, ao invés de procurar a escassez, nós vamos procurar a abundância. Ao invés de procurar a concentração de poder, nós vamos procurar uma convivência mais pacífica. Né? Nós vamos substituir o medo, né? Aquele medo, eu tenho que consumir tudo agora que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ou então eu tenho que acumular tudo porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? Substituir pelo amor. Poxa, vamos confiar nas pessoas, no mundo, na vida. Né? Substituir a competição, não é a competição? Nós temos que ser competitivos. Nossa empresa é competitiva no mercado. Quando a gente está competindo, a gente está manifestando as melhores características, solidariedade. Não é o ambiente mais favorável para isso, não é? Então, por que a gente não muda para a cooperação? Cooperação não é muito mais agradável? Não? Ao invés do útil, eu vou me dar bem nisso, o justo. O que é justo nessa situação? Não? E, principalmente, nossa orientação é transformar os bens livres em bens econômicos. Aquele termo charmoso também, né? Oportunidades de negócio. Né? Transformei uma coisa que ninguém ganhava dinheiro numa atividade econômica. Que ótimo, né? Eu tinha uma praia onde todas as pessoas utilizavam livremente, cerco, faço um grande resort, começa a ganhar muito dinheiro. Não é isso? Priva as pessoas mais pobres para ganhar dinheiro. Né? E as pessoas aplaudem, né? Não, vai crescer a economia. Né? E várias outras coisas. Eu gostaria de... Esses são os princípios. Gostaria de falar um pouco como que a gente coloca esses princípios na vida da gente. Porque são maravilhosos, mas e aí para botar na vida da gente, né? Então, como que a gente pode colocar? Mudando a nossa visão de mundo. Simples, né? Só mudar a nossa forma de ver as coisas. E tem uma outra mensagenzinha que eu recebi da internet que eu acho que mostra muito bem como pode ser feito isso de uma forma muito simples. Vamos passar. O que é riqueza? Som? Tá ligado? Posso te mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem, filho?"
Muito boa, papai. Você viu como são as pessoas pobres? Sim, papai. O que você aprendeu, meu filho? Então o garoto respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm vários. Nós temos uma piscina que alcança até o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefato. E o filho acrescentou: obrigado, pai, por me mostrar quão pobres nós somos. Dá para perceber que duas pessoas experimentaram exatamente a mesma coisa. Um teve uma visão, o outro teve completamente diferente. Essa é a proposta, é mudar a referência da nossa visão. Vamos tentar ver ainda como a gente ainda pode aprofundar mais. Essa teoria que a gente está propondo, que é EBA, Economia Baseada na Abundância, né? Ela é o suporte, como a gente estava conversando, né? É o suporte de vários movimentos fantásticos que estão acontecendo no mundo e que tem a dura tarefa, duríssima tarefa, de vencer os argumentos da teoria econômica predominante. Né? Então, ela dá suporte conceitual, estimula a introduzir no nosso cotidiano esses movimentos maravilhosos, né? Cidadania mundial, não ter fronteiras, né? como foi falado no filme, né? Resgate do construtivo, do feminino construtivo, ócio criativo, movimento devagar, permacultura. Então, são movimentos maravilhosos. Né? Nós vamos ver agora um videozinho sobre a simplicidade voluntária, que eu acho que é um dos movimentos importantíssimos, né? Que nós deveríamos ter mais atenção. Seja sincero, você abriria a mão de um apartamento de cobertura por um quarto de 14 metros quadrados? Bem, tem muita gente por aí trocando o luxo pelo básico, na tentativa de levar uma vida mais simples. Mas será que viver com menos pode tornar mesmo a gente mais feliz? Jorge, Jefferson e Paulo conseguiram alcançar o que a maioria das pessoas deseja: um trabalho com boa remuneração. Mas, como boa parte das pessoas que conquistam uma posição, eles não tinham tempo para desfrutar o que ganhavam, nem prazer no que faziam. Hoje, os três vivem com bem menos dinheiro e se dizem muito mais felizes. Eles adotaram a filosofia da simplicidade voluntária. A simplicidade voluntária começou a ser divulgada pela internet. Hoje, reuniões como esta acontecem em várias capitais do país, pelo menos uma vez por mês. São grupos de, no máximo, 8 pessoas que se reúnem para discutir como viver de maneira mais simples, como viver com menos. Com menos o quê, gente? Menos expectativa, menos perfeccionismo. Menos sapato, menos roupas. Menos consumismo. Menos desperdício. Menos desejos. Jorge Melo é o fundador do movimento aqui no Brasil. Deixou a carreira de executivo de um grande banco em Brasília e hoje ganha vida como terapeuta corporal e professor de artes marciais em Porto Alegre. Por opção, trocou o conforto de uma cobertura para morar neste quarto de 14 metros quadrados. E ainda divide o apartamento com a irmã, a cunhada e os sobrinhos. Você não sente falta de coisas? Não, em absoluto. Até estou diminuindo. O computador vai ser doado agora, porque a gente tem um comunitário. Todo mundo sonha em ter um carro. Você tinha um carro, 2 motocicletas e vendeu para simplificar a vida. Por quê? Qual que é a lógica disso? Porque eu não tenho essa ilusão que o carro tem só vantagem. Não tenho preocupação com estacionamento, eu não tenho preocupação com roubo de carro. E eu faço tudo aquilo que eu faria com carro de ônibus. Assim, você leva mais tempo, tem dia que chove. São os 2 únicos fatores. Assim. Eu aproveito esse tempo. Ou eu vou ouvindo música, ou eu estudo um idioma, eu vou ouvindo, ou eu vou fazendo agenda. Eu uso esse tempo para alguma coisa útil. Viver com menos, explicam os adeptos, é ter mais tempo livre para o que realmente interessa. Cuidar da saúde,
cuidar do autoconhecimento, que eu acho que é muito importante, cuidar da família, né, dos relacionamentos. Para isso, Paulo largou o emprego num banco de investimentos e virou professor universitário em Niterói. Abandonou os ternos, o cartão de crédito, o celular. Vi que micro-ondas não era tão interessante, comecei a fazer curso de alimentação. Eu estou há quase 6 meses sem passadeira e estou conseguindo me virar bem sem ela. O Jefferson e a Adriana moravam em uma casa de 3 quartos, com garagem para 3 carros e poderiam ter continuado morando em um padrão assim. Mas não, eles preferiram se mudar para esse sobrado que tem a metade do tamanho. Tudo isso para simplificar a vida. Ou seja, eu dou conta do que eu tenho. Das plantas, por exemplo. Como eu não tenho muitas, eu posso ter uma relação muito mais pessoal com cada um. Pessoal, intensa, duradoura com elas. Os livros, se eu não tenho muitos, a minha relação com eles é constante. Eu revisito eles muitas vezes. Você percebe que seus pais preferem viver de uma maneira mais simples do que os pais das suas amigas? Ai, nossa, isso com certeza. Bastante. Toda hora, tipo, as minhas amigas vão no shopping, sabe? As mães querem que elas tenham, sabe, um monte de roupa, tudo. E não sei, meus pais não querem isso. O Jefferson só se permite ter um número determinado de calças e de blusas no seu guarda-roupa. Quantas são? Então, na verdade são 5 calças, né? 4 aqui, com essa que eu estou usando. Tem 8 a 10 camisas e 5 camisetas. E a vontade de comprar coisas novas, não tem? Claro que tem. A gente pensa, olha, pensa bem se vai precisar, não sai comprando. Quando vocês falam isso para as amigas de vocês, o que elas falam? Nossa, elas acham que a gente é um alienígena. Quanto mais você tem, mais as pessoas olham para você com um olho grande. E se você não tem muita coisa, você se sente literalmente assim... à vontade. Tranquilo. Né? A simplicidade voluntária só tem uma regra fundamental. Não pode sofrer. Não adianta eu esvaziar o meu armário e ficar aí agora, o que eu faço? Foi tudo embora. Eu acho que dentro de você tem que achar o que de tudo isso eu posso abrir mão e o que fica que vai me deixar feliz. E você em casa, conseguiria viver com menos? Faça um teste no nosso site www.globo.com/fantástico. Mais um movimentozinho? Movimento devagar. Tem muito a ver com essa coisa da vida também, dá mais ânimo, dá mais garra para o nosso dia a dia. Se eu pudesse escolher, escolheria o corre-corre mesmo. Eu fico chateado quando chega o fim de semana, é horrível. Você fica ali parado, sem fazer nada, o que eu vou fazer dentro de casa? E como evitar o estresse no mundo competitivo em constante transformação e cheio de pressa? Pelo menos para um grupo de pessoas, a resposta é simples: desacelerando. E é isso que defendem os seguidores do Movimento Devagar, que ainda é tímido no Brasil, mas cresce pelas ideias que defendem: viver com menos, de forma mais simples, valorizando o ser e não o ter. Adoraria trabalhar menos e aproveitar mais, mas não dá, né? A base do Movimento Devagar surgiu na Itália em 1986 com o Slow Food, ou cozinha lenta, uma reação estilo fast food à comida rápida. Hoje, este grupo está em 80 mil pessoas de 104 países do mundo. A cozinha lenta valoriza as receitas tradicionais, o cuidado na preparação dos alimentos, os bons produtos regionais e a refeição como um momento de encontro entre a família, amigos, companheiros de trabalho. Margarida Nogueira foi a responsável pela chegada da Slow Food ao Brasil há 6 anos. Sempre fica aquela ideia de que é comer devagar e eu não tenho tempo para levar 3 horas comendo. Mas não é o comer devagar, é uma convivência diferente, né? A escolha dos alimentos com mais cuidado. Tereza Corção é dona de um restaurante no Rio de Janeiro e também segue esta filosofia. Escolhe pessoalmente os produtos que usa para preparar os pratos. Se a filosofia slow dentro do restaurante, você tem que começar respeitando até a comida dos próprios funcionários, até a sua própria comida, o seu espaço na hora do almoço, de ser um espaço agradável. E este assunto saiu da cozinha para a economia.
Paulo Roberto da Silva estuda modelos econômicos e concluiu que o tipo de vida que estamos levando não considera o ser humano e que isso tem um fundamento econômico. A tese de doutorado da Universidade de São Paulo está no livro Consciência e Abundância. A proposta que está no meu trabalho é justamente uma teoria econômica baseada no amor, onde ao invés de competição nós vamos ter cooperação, ao invés de nós termos medo, nós vamos ter confiança, nós vamos ter amor em relação às pessoas, né? A solidariedade. Então eu acho que é uma mudança paradigmática mesmo, que nós poderíamos implementar se nós tirássemos a nossa atenção dessa teoria econômica predominante baseada no medo e direcionássemos a nossa atenção para uma teoria que tivesse amparada no amor. E se o movimento devagar ainda é pequeno no Brasil, ainda assim está em expansão. Uma das áreas em que mais cresceu foi o turismo. Arnaldo Adnet é um agente de viagens independente. Depois de anos de muita correria e estresse, vendeu o carro e hoje circula pela cidade de bicicleta. Também trocou uma renda maior por qualidade de vida. Passou a trabalhar em casa com a ajuda apenas de um computador. Vende produtos personalizados, em que o mais importante é curtir os bons momentos e não conhecer o maior número de cidades. Mais devagar, impossível. É um trabalho de interação com o cliente, em primeiro lugar. Quer dizer, em vez de eu vender o pacote já pré-estabelecido, pré-montado, que existe uma teoria de que seria mais barato, isso não é uma verdade. Eu me encontro com um cliente e procuro influenciá-lo a aproveitar mais calmamente a sua viagem, a se concentrar em destinos específicos e explorar o que tem ao redor daquele destino, ao invés de sair correndo e cumprir uma agenda, um circuito, e para correr um ponto aqui, o outro ali e tal. É uma interação. Calma. Para falar mais sobre esse assunto, a nossa comentarista de toda terça-feira, a psicóloga Luli Milman. Ô Luli, dá para desacelerar e não ser atropelado? Dá para desacelerar e não perder a qualidade, né? Porque é curioso, quando a gente ouve a palavra devagar, já vem uma sensação assim de coisa menos, né? Coisa mal feita, de desinteresse, né? E, na verdade, a gente pode fazer as coisas devagar com muito mais interesse e muito mais dedicação, né? A gente viu ali algumas opções na matéria que parecem opções pequenas, assim, não opções radicais, pequenas mudanças. Claro, não precisa mudar a vida inteira, né? A pessoa pode manter a sua vida, agora a maneira de viver a vida, a maneira de estar nas coisas é que tem que mudar. Porque eu acho que fica uma ideia, o que se vende é uma ideia de que se a gente tiver tenso, vai ser mais produtivo. E é exatamente ao contrário. A gente vai ser mais produtivo se a gente estiver bem, se a gente estiver relaxado. Quer dizer, não precisa parar de trabalhar, né? Isso é um absurdo. Tem que trabalhar com calma, com prazer e podendo prestar mais atenção, porque essa coisa do fast faz com que a gente não preste atenção, não deguste as coisas da vida, né? Bom, você falou degustar, eu já pensei na comida, até, por exemplo, né? Claro. E agora, você acha que a relação com as pessoas também pode mudar? A gente pode prestar mais atenção na relação, nas conversas? Isso também é uma mudança importante para a prática cotidiana? Porque também ficamos numa ideia que a gente tem que falar com todo mundo, tem que ter milhões de amigos, tem que conhecer todo mundo. Verdade. E não é isso, né? A gente pode se relacionar com um grupo menor de pessoas e com mais atenção, podendo estar mais dedicado àquelas amizades e tendo uma troca maior entre as pessoas, né? Eu acho que é muito importante esse movimento devagar, na verdade. Obrigada, Luli. Bom, pessoal, eu acho que esses movimentos ilustram como que a gente pode colocar na vida da gente essa proposta de economia, né? E integra todos esses movimentos que propõem uma mudança de visão de mundo, uma forma diferente de nós nos comportarmos aqui nessa terra, né? Bom, no livro a gente desenvolve um pouco mais essas questões, né? Como encontrar o livro? Vocês podem mandar para mim, né? Esse e-mail é meu pessoal, que é o título do livro, Consciência e Abundância, @yahoo.com.br. Quem preferir também tem o Instituto Nina Rosa, que trata dos maus tratos com os animais, né? Eles têm lá também uma lojinha e meu livro está lá. Tem uma comunidade no Orkut, quem quiser trocar ideias, manter contato, né? Tem um grupo no Yahoo, onde também troca ideias, né? Que é o título do livro também, Consciência e Abundância, sem acento, sem ponto, sem nada, né? Então, se alguém tiver interesse em desenvolver um pouco mais essas questões, a gente está à disposição, ok?
Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção. Desculpe aí as limitações que eu tive para passar uma mensagem que eu considero muito importante para esse momento especial que a gente está vivendo. Muito obrigado. Obrigado. Plateia. Não precisa correr, podem fazê-las devagar. Muito obrigado. Perguntas. Então, façam elas com qualidade. Obrigado. Então, levantem a mão, serão atendidos pelas nossas recepcionistas. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Álvaro, parabéns obrigado. pela palestra, né? Eu só queria uma coisa muito simples, né? Ótimo. O seu dia a dia, né? Eu vi que você era executivo e abriu mão de um monte de coisa como outras pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é o seu dia a dia, casa, convivência, etc. Só vou fazer um reparo. Eu não era executivo, eu era executado. Eu venho de uma família muito humilde, né? Então realmente eu tinha um consumo reprimido e foi interessante que eu consegui, por uma sorte danada da vida, chegar a uma posição bastante interessante e lá eu consumia, né? Eu tive que dei vazão um pouco daquele consumo reprimido de anos, né? Só que eu verifiquei que esses consumos não traziam tanta felicidade assim como eu supunha no passado, né? Então, até manter uma felicidade muito grande, o meu corpo me ajuda, ele dá sempre sinais. Quando tem alguma coisa errada, ele adoece, aí eu começo a refletir sobre a vida. E aí cheguei a essa retorno. Só que é um retorno diferente. Porque uma coisa é você não ter condição de consumir. E outra é você ter a condição de consumir e fazer a opção por não consumir. É completamente diferente uma coisa da outra. Então eu fiz essa passagem. E hoje eu vivo num sítio, a gente estava conversando, né? Eu moro numa área de proteção ambiental. Eu era do Rio de Janeiro, da cidade, né, capital. Fui para essa cidadezinha que é do lado, ali na zona metropolitana, porque eu fui trabalhar na UF, né, fiz a opção de trabalhar na Universidade Federal, que era em Niterói. Eu falei, se eu vou trabalhar em Niterói, eu tenho que morar em Niterói, tenho que morar perto do trabalho, né? Então eu fiz essa opção e acabei descobrindo um sítio que eu sempre tive vontade de morar em sítio, fazer coisa. Fiz curso de miocultura, a gente estava conversando, miocultura, solo e adubação, tinha feito essas coisas todas que sempre tive essa vontade de trabalhar na terra, né, de ter o próprio sustento. Acho que tem uma energia diferente esses alimentos, né? E aí tive a felicidade de poder comprar um sítio maravilhoso, que é uma área de preservação ambiental, que tem mina de água elevada, que desce por gravidade, não precisa de energia elétrica para a água chegar até a caixa d'água, né? Muita árvore, muitos bichos silvestres, né? Tatu, tamanduá, né? Ouriço cacheiro. Então, eu tive essa trajetória, né? E vi que essas coisas enriquecem muito mais do que muitas outras coisas que a gente dá valor. Então é aquela história do menino, acho que eu fui vivendo um pouquinho a história do menino, né? Fui fazendo experiências, acho que é muito importante isso, fazer experiências. Porque, não vou ser vegetariano, ou vou para o mato. Eu acho que a gente tem que ter calma com essas coisas, né? Deve experimentar, vai um pouquinho de cada vez, vai fazendo, para não ser uma experiência traumática, né? Não é sinal que você fez uma vez, não tenha como voltar, pode voltar, não tem problema, nada está fechado, né? Mas é uma vida que eu acho mais significativa. Né? Ao invés de gastar tempo com várias coisas, né? Porque cada coisa que você tem é muito importante o autoconhecimento nessa história, né? Porque você precisa identificar com muita clareza o que é essencial para você. Por que essa identificação do essencial é essencial? Porque se você tem menos coisa essencial, o que você passa? Privação. Isso não é bom. Tá? Não é bom passar privação. Se você tem mais do que o essencial, você perde a coisa mais importante, o recurso que, no meu ponto de vista, é o mais importante, o mais valioso da nossa vida, que é a atenção. Nós perdemos a atenção com coisas que não são essenciais. E, às vezes, essa atenção que nós damos a coisas que não são essenciais, fica faltando nas essenciais. Então, a gente perde tempo com o que não é essencial e não tem o que é essencial. Então, o autoconhecimento é fundamental para saber quem é esse ser singular que você é e saber o que esse ser singular precisa para ser feliz. E ficar nisso, não mais do que isso.
Agora, o que é isso? Cada um tem o seu essencial. Existe uma subjetividade, cada um vai entender o que é o seu essencial. Então, e atenção, eu gostaria de dar uma atenção a esse conceito da atenção, porque a gente pode não dar o valor devido a ela. Mas eu gosto de dar um exemplo que eu acho bem interessante. Se a gente tem uma plantinha e a gente bota ela no sol na hora que o sol é bom para ela, bota a quantidade de água adequada, nem mais nem menos, se a gente dá uma arejadinha na terra, bota o adubo, o que tende a acontecer com essa planta? Expressar plenamente o potencial dela. Se tiver que dar flor, vai dar flor. Se tiver que dar perfume, vai dar perfume. Se tiver que dar fruta, vai dar fruta, não é isso? E se a gente deixa de qualquer maneira, pega muito sol, pouco sol, inunda quando chove muito, fica seco quando não chove, o que tende a acontecer com essa planta? Tende a perecer. O que foi a diferença entre vida e morte nesse caso? Nossa atenção. Isso vale para a nossa vida pessoal. Quando a gente dá muita atenção ao trabalho, por exemplo, não começa a pipocar um monte de problema no resto da vida, gente? Então, a gente tem que ter muita atenção onde a gente coloca a atenção da gente. Então, eu acho que a gente deve dar o valor devido a esse recurso que, para mim, é o mais valioso que nós temos, que é a nossa atenção. E hoje eu acho que estou dando mais atenção às coisas que realmente são importantes para mim. Agora, é um processo. Ainda tenho coisas que eu gostaria de não ter, como, por exemplo, carro, mas eu moro num lugar complicado, estou tentando negociar comigo mesmo para viver sem carro, porque um carro é um grande problema social e ambiental, né, hoje, mas não é fácil. Então, eu estou nesse processo. Agora, é muito gratificante. Eu sugiro que vocês aceitem esse convite, né, de entrar nesse processo, porque quando a gente se livra de uma coisa... Todo mundo já limpou um armário. Não tem um benefício imediato. Quando você limpa o armário, não tem essa sensação que a gente tem. Quando alguma coisa que não é essencial sai da nossa vida. Fica mais leve. Sabe? Porque a atenção sobra mais para outras coisas que são importantes e a gente fica mais leve na vida. Então, acho que o meu dia a dia é esse. Sabe? Então, eu trabalho pouco, né? Trabalho 2 noites por semana, que é o trabalho regular. Né, e participo das palestras, onde me chamarem, eu estou participando, porque eu acho que esse assunto é muito importante. Até almoço de família de domingo, eu estou lá para conversar sobre isso. Mas, em termos de trabalho, mesmo que gera a fonte de renda, trabalho o mínimo possível, para ter tempo para as coisas que são importantes. Né? Então, minha vida é um pouco essa, de ficar na rede, né? O pessoal está até brincando com a foto do livro, né? O foto sou eu na rede. Né? Então, eu acho que é isso. As coisas boas não são essas? Por que a gente opta por coisas diferentes? Então, minha vida é muito simples. Né? Agora, eu me sinto muito afortunado, porque eu tenho uma coisa hoje que eu valorizo muito. Não tem absolutamente nada material que eu queira e que eu não possa comprar. Eu acho que essa, para mim, é a noção de abundância. Né? Porque eu fico imaginando o segundo homem mais rico do mundo. Imagine, o segundo homem mais rico do mundo. Por essa teoria econômica predominante, tem alguma dúvida que ele é rico? Não tem a menor dúvida. Né? Mas ele pode ter um desejo que pode fazer com que ele não aproveite nada da riqueza que ele tem, atropele todos os valores morais para conseguir mais dinheiro, destrua a natureza para conseguir mais dinheiro, para conseguir esse objetivo. Qual é esse objetivo? Ser o primeiro. Então, a gente tem que medir muito, prestar muita atenção no autoconhecimento para saber o que a gente quer, se o que a gente quer realmente quer a gente. Né? Porque eu acho que é muito importante essa questão, né? Das nossas necessidades, o que é importante para a gente e quanto a gente tem que pagar de vida. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, pessoal? De vida para ter as coisas que a gente deseja. Então, minha vida é essa. Muito simples. Mas eu me sinto, talvez, mais afortunado que o segundo homem mais rico do mundo. Questão de perspectiva, não é, pessoal? Não foi a questão do menino? Questão de perspectiva. Então, é muito simples. Se fizer o meu PIB pessoal, coitado, eu estou lá embaixo. Mas, se fizer o indicador que eu sugiro no livro aqui, eu sou uma pessoa, talvez um dos mais ricos do mundo. Né? Até por estar aqui, né, diante desse público maravilhoso e conversando sobre essas coisas maravilhosas. Isso aí é uma riqueza que pouco dinheiro paga. Né?
Então, minha vida é mais ou menos assim. Muito simples. Muito simples. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Entendeu? Para parabenizar você, né, pela coragem de funcionar dessa maneira. E queria te fazer uma pergunta, porque eu fiz essa opção de vida também, me sinto... Não tem nada nesse mundo que eu queira. Tudo que tenho, eu já tenho. Passei a ser o segundo. Passei a ser o segundo. E é muito curioso, eu não sei se você sente assim, eu também sou professora da universidade. Que bom. E cada vez que eu mexo no programa dos alunos, seja dos alunos da pós-graduação ou dos alunos da graduação, eu sinto que há um número grande de alunos que se matriculam no início e chega no final do curso, eles vão diminuindo. Por não... Eu tenho, claro, tenho a impressão que é por falta de conhecer a si próprio, né? Porque isso que você está fazendo tem um custo energético muito grande. Porque cada um de nós olhamos para o outro esperando que o outro nos... Oh, quanto você é maravilhoso. A gente ainda tem essa tendência, né, a esperar que o outro nos admire. Porque nós não damos conta de nos admirar. Porque nós não temos nada de admirável, né? Então, eu queria saber como que você administra isso. Eu também me disponho a falar desde batizado, etc, etc. E fico muito contente quando a CAPES diz assim, olha, o seu currículo Lattes está um horror. Para mim... É a única coisa boa que eu tenho esporadicamente. Ela dizer, olha, desse jeito não dá. Mas não dá para quê? Né? Queria que você falasse um pouco disso, para que as pessoas pudessem se aventurar em tentar, que eu acho que o tipo de coisa a conquista interna que se pode conseguir, ela realmente é muito importante, e eu acho que o meio ambiente responde exatamente nessa medida. Muito obrigado. Acho que quem deveria falar para você, na verdade você já falou, né? Já falou. E realmente acho que é o que a gente estava falando antes. É um processo. E até entender essas experiências como fracasso, acho que a gente deve prestar muita atenção nisso. Porque às vezes a gente entra num curso, vê que não é a nossa praia, mas dessa experiência a gente começa a entender quem é você mesmo. Então, ninguém, eu suspeito, ninguém nasce pronto. Já sabendo perfeitamente quem é de si próprio, né, o que precisa, o que não precisa. E nós vamos ter que fazer várias experiências na vida. E essas experiências têm um custo, mas também têm um benefício. Né? E nessa comparação entre custo e benefício do processo que eu vivi, acho que é como no seu caso, foi assim um resultado extremamente positivo. Né? E essa questão de o outro, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a gente está bem com o carro, está satisfeito com o carro, aí o vizinho compra um carro novo, já começa, o carro já não está tão bom assim. Sabe? Pensando bem, eu estava satisfeito até 15 minutos atrás, mas agora que eu vi... Né? Então você está olhando para você ou para o vizinho? Então, o que você falou é fundamental, é tirar a atenção do externo, vizinho, da mulher ou do homem desejar, e botar dentro de você. O autoconhecimento, assim... tiver uma recomendação, qual é a recomendação para se entrar nesse processo? Autoconhecimento. Tem um custo? Tem. Porque se conhecer não é um processo simples. Principalmente quando você não aceita certas características suas. Porque você está amparado no externo. Né? Se o outro entende que essa característica é ruim, se eu tenho essa característica, então eu sou ruim. Né? Então, é voltar para você e ver o que é, até onde pode ser, em que lugar essa característica é interessante, em que lugar ela não é. Então, é um processo que eu acho que vai levar a vida toda. E eu, pelo menos até hoje, né, eu acho que foi muito gratificante esse processo, embora tenha passado por problemas, como todo mundo passa. Espero passar por outros, que aí eu acredito que vou ter mais uma elevação no nível de autoconhecimento. Né? Mas eu recomendo, assim como você sugeriu, eu acho que é um convite muito atraente a gente entrar nesse processo. Você não acha? Né? Precisa ter coragem? Precisa, mas ficar também no mundo dos outros também precisa. Também ter coragem de um jeito, ter coragem do outro, eu acho que é melhor ter voltado para você. Né? Porque também não é fácil, né? Você viver para os outros, você tem que se endividar, trabalhar mais, fazer curso para comprar um carro para o vizinho.
tem que ter uma coragem danada, não tem? Né? Sacrificar a sua saúde, sua família, para comprar um carro para o vizinho. Tem que ter uma coragem enorme. Né? Então, coragem por coragem, volta para o interno. Né? Acho que justifica muito mais, você não acha? Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa, tudo ótimo. Por essa coragem, né, de estar vindo aqui, colocando esse assunto, né, e essa simplicidade, porque para mim tem que ter coragem para ter esse modo de vida, né, que eu também estou procurando viver dessa forma, né. Parabéns. E eu também estou estudando finanças solidárias, economia solidária, e eu vi que lá fala de finanças solidárias, então eu quero saber um pouquinho assim o que o senhor pensa em relação também ao dinheiro, o uso do dinheiro nessa forma assim do EBA, né, da abundância, e também qual o indicador que o senhor sugere no livro, né, que você falou também. Ótimo. Muito boa essa pergunta, muito obrigado, muito obrigado. Bom, finanças solidárias. Esses movimentos todos, a gente estava conversando aqui, né, sobre isso, questão da agricultura. Pessoal, muita atenção em como a gente come. Nós estamos destruindo muito o planeta com a nossa forma de alimentação. Então, muito importante. Você não concorda com isso? Como a gente escolhe o alimento, de onde vem, isso tudo é assim, um potencial destrutivo absurdo. Então, todos esses movimentos, finança solidária, economia solidária, movimento devagar, simplicidade solidária, simplicidade voluntária, ócio criativo, tudo isso, todos esses movimentos são fantásticos. Só que, como a gente falou, ele tem a dificuldade de ter que vencer os argumentos dessa teoria econômica predominante. Porque como que você vai andar devagar? Como que você vai... Se a gente consumir menos, o PIB vai cair. Não é isso? Então, existe esse problema muito sério dessa teoria, e acho que é essa a contribuição que o meu trabalho dá. Ele dá a base para esses movimentos que estão surgindo. E o que a gente estava falando ali? Existem hoje movimentos fantásticos, iniciativas fantásticas? Existem, maravilhosas. Também existem coisas que parecem fantásticas e não são. Então, a nossa grande tarefa hoje também é separar o joio do trigo. Em qualquer área. Pública, privada, ONG, Estado, empresa privada, tudo. Tá? Especialmente dentro da gente. Tá? E esses movimentos, eles são complicados hoje, porque as pessoas têm uma iniciativa interessante, têm um bom propósito, uma boa intenção, implementam, só que aí começam a avaliar pela teoria econômica predominante. Se você quer uma coisa solidária, cooperativa, etc., e mede por um indicador que é feito para competição, faz sentido? Qual a conclusão que a gente chega? Se o empreendimento for genuinamente interessante, ele vai definhar porque não tem o suporte de indicadores que digam que ele está sendo bem sucedido. Ele vai ser mal sucedido. Aí nós vamos desistir. Não é isso? E outra coisa, se esse projeto conseguir ser bem avaliado por aqui, cuidado. Provavelmente ele está desvirtuado dos seus objetivos solidários. Porque para ser bem sucedido nesses indicadores aqui, que medem outra coisa completamente diferente, deve ter alguma coisa errada. Tá? Então, acho que o meu trabalho tem essa contribuição de dar métricas adequadas para esses novos movimentos que estão surgindo. Tem até aqui a descrição do movimento na Argentina, né, da moeda solidária, que o povo argentino teve aquela iniciativa fantástica, né, de criar uma moeda paralela ao governo. Chega no final, por que ele perece? Porque entra na teoria econômica predominante. O governo, muito espertamente, o que fez? Quem é o dono da ideia? Para pagar os royalties. Aí aquele empreendimento maravilhoso, sou eu, briga, acabou. Né? Então, é uma nova forma de ver o mundo. Tem que ter outras métricas. Aí nós temos uma métrica que eu acho interessante. Pegada ecológica. Vocês conhecem esse indicador? Tem um indicador que tenta medir o peso da nossa pegada. Peso, quanto a gente consome, quais são os nossos hábitos e qual a área do planeta necessário para sustentar os nossos hábitos.
Então, teoricamente, quanto menos pesado for sua vida, melhor vai ser esse indicador para você. Né? Você está sendo consciente. Mas ele tem um problema sério. É um indicador que rompe totalmente com PIB, IDH, esses indicadores. O IDH é aquele que ranqueia as cidades, né? Dizer qual é a melhor cidade do país. Niterói é a terceira, segundo esse indicador. Né? Mas eu questiono ele. Né? E porque ele rompe com essa questão. Não é quanto mais melhor. Pelo contrário, é quanto menos melhor. Só que ele tem um problema, esse indicador, no meu ponto de vista. Ele não diferencia entre consciência e privação. Se você aplicar esse indicador na Somália, vai parecer que os caras são os caras mais conscientes do planeta. Quando, na verdade, eles estão o quê? Passando fome. A pegada deles é leve, nem marca o solo, né? Mas, então, é um indicador interessante, já rompe com o PIB, com essa teoria econômica predominante, mas tem essa limitação, no meu ponto de vista. O indicador que eu proponho aqui, as pessoas leem o capítulo e nem percebem que tem um indicador, de tão simples que ele é. De tão simples. Né? Que eu vou sugerir para vocês aqui. Voltar ao tempo da nossa avó. Né? Pensa, como é que a gente deve ir ao supermercado? Como é que a gente deve ir ao supermercado? Tem duas opções. Teoria econômica predominante. Você tem a quantidade X de dinheiro, recurso escasso, compra o máximo ou o ótimo que você conseguir no supermercado. Aí você vai em todas as liquidações, pega tudo e tal, e traz uma quantidade enorme de recursos e compara. Eu comprei tanto mais do que o outro. Quem compra mais, ganha a corrida. Né? Nessa proposta, o que deve acontecer? Você vai trazer coisas dispensáveis, que não servem para nada, porque estava na promoção, eu trouxe. Né? E vai faltar coisas importantes. Porque eu estava tão preocupado em ver a promoção que eu esqueci de ver papel higiênico. E o pior de tudo, que eu vou falar de dinheiro, mas a gente pode associar ao planeta. O dinheiro acaba. Porque nós gastamos tudo. Fizemos o máximo. Ou ótimo. Então o dinheiro foi embora. Pensando no planeta, a natureza vai embora. Ou a natureza que nos sustenta, esse tipo de vida que a gente conhece hoje. Né? Então, qual é a forma correta de ir ao supermercado? Uma lista. Uma lista. De quê? Das minhas necessidades. O que eu preciso... tenho uma atividade que eu chamo de oficina de simplicidade voluntária. Que a proposta é essa. Faça uma lista das necessidades, do que você precisa para ser feliz. As pessoas leem o capítulo e cadê o indicador? É isso. O que eu preciso para ser feliz? A gente quer ser feliz? A gente sabe o que precisa para ser feliz? Alguém perguntou para você? Algum economista chegou? O que você precisa para ser feliz? Vamos organizar uma economia para atender a você, para você ser feliz? Alguém te perguntou isso? Eles assumiram o quê? Quanto mais você consumir e acumular, melhor. Isso é verdade? É o supermercado sem a lista. Entende? Então, o indicador é esse. E qual é? Aí a pessoa fala, mas isso... Primeiro, qual o potencial dessa lista de necessidades? Qual o potencial dela? Primeiro, ver o que é essencial para mim. Para eu não gastar o meu tempo com coisas que não são essenciais. Senão vai faltar tempo para as que são essenciais. E segundo, não vou passar privação. Ou pelo menos vou diminuir a possibilidade de privação, porque eu sei exatamente o que é importante, essencial para mim. Né? E quando eu vejo a minha lista, eu começo a ver, poxa, quanta coisa eu uso, quanta coisa eu preciso. Será que eu preciso mesmo? Quão distante eu estou da satisfação? Porque se eu tiver uma lista e eu já tenho tudo aquilo, eu estou satisfeito. Né? Na economia predominante tem esse limite? Sempre que você chega, você quer outra coisa. Aí depois que você chega, você quer uma outra. Né? As necessidades são ilimitadas. Né? Conceito econômico. Não estou falando conceito econômico. Né? Então,
Vamos reverter isso? Espera aí, para eu ser feliz eu preciso estar satisfeito. E quando eu estou satisfeito? Quando as minhas necessidades estão atendidas. Ou se está faltando alguma coisa, eu sei a medida do esforço que eu tenho que fazer para chegar até lá. Aí eu estou num trabalho terrível, sou doido para dar um chute no traseiro do meu chefe. Toda vez que eu vou para o meu trabalho, eu já acordo de mau humor. Domingo à noite é um terror. Né? Porque eu preciso daquela lista toda. Será que se eu tirar alguns itens dessa lista, eu posso trocar desse emprego para um outro que talvez eu fique mais satisfeito e ganhe menos? Olha só, quanto tem potencial informativo desse indicador. Quanto eu preciso de dinheiro para atender as minhas necessidades. Então, essa ali é a lista. As pessoas leem o capítulo, cadê o indicador? Está aqui, é a lista. Por quê? Não é o nosso comportamento cotidiano que nós temos que mudar? Então, esse indicador tem que ser compreensível por todos. Porque se eu fizer um indicador muito sofisticado, que depende de estatística, etc., etc., o Zé da esquina ali vai poder fazer a parte dele. E a lista de necessidades. Você pode até não saber ler e escrever, mas pede alguém para escrever para você. Você vai editando, ela vai escrevendo, você consegue fazer. E vai te orientando no sentido do que eu preciso para não passar privação, nem gastar mais do que eu preciso. Então é simples. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Desculpa. Como o senhor pensa em relação ao uso do dinheiro? Assim, né? Penso As o seguinte, finanças solidárias também, né? Nós temos uma economia que é baseada na escassez. Valor máximo dessa economia é o quê? Dinheiro. Se eu mudo para uma teoria da abundância, que é o contrário, o que eu vou entender do dinheiro? Pensei nisso. É tudo o contrário. É só você pensar hoje, pensa o contrário. Né? A gente quer, por exemplo, que o nosso salário aumente, a gente estuda para ganhar mais, para comprar mais coisas, a gente nem sabe o que precisa, mas tem que ter mais. Né? Mas tem que ter mais. Eu nem sei se eu tenho, se eu estou satisfeito, se eu não estou, eu não sei, mas eu tenho que ter mais. Né? Só que quando o nosso serviço fica mais caro, o que acontece? As pessoas têm menos acesso ao nosso recurso. A escassez aumenta. Né? Então, nós aproveitamos uma oportunidade de negócios, aumentamos o nosso valor pessoal, ficamos mais competitivos, porém, contribuímos para a escassez. Porque menos pessoas têm acesso ao nosso trabalho, ao nosso produto, à nossa obra-prima. Né? Porque o nosso trabalho é mais do que trabalho para conseguir dinheiro, é a nossa obra-prima. Né? O tempo que a gente destina para fazer aquilo que quando a gente estiver lá atrás, olhar para trás, poxa, minha vida foi legal, eu fiz isso. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Né? Então, tudo é o contrário. Sabe? Se a gente fica vivendo com menos, o nosso salário pode diminuir. Eu tinha R$1.000 de salário, tinha R$1.000 de necessidade. Aí vi que, por exemplo, o cigarro que eu fumo causa problemas na saúde, né? Me cria problemas com as outras pessoas que eu estou fumando, o cara briga comigo porque eu estou fumando, ele está fumando passivamente, aí briga comigo. Né? Vários problemas sociais e ambientais, a terra que é necessária para produzir o fumo. Olha só quanta coisa. Né? Então, se eu diminuo o fumo, minha qualidade de vida piorou? Não. Porque a gente tem a noção que a minha qualidade de vida é sempre quando eu consigo mais. Essa não. Minha vida melhorou em termos físicos, saúde, etc., relacionamento com as pessoas. Minha esposa não briga mais comigo quando eu fumo, eu não entro mais, pessoa, que cheiro ruim. Quer dizer, melhora a minha relação com as pessoas. Meu salário pode cair, porque eu era 1.000. Gastava 100 com cigarro. Não gasto mais 100? Posso ganhar hoje 900. Porque eu vou ter exatamente a mesma qualidade de vida que antes, vou conseguir tudo que eu precisava, vou conseguir com esses mesmos 900, e agora ainda tenho um benefício que eu não fumo, não causo problemas, etc.
Tá? Que é uma simplicidade voluntária, ócio criativo, tenho mais tempo, posso trabalhar menos. Aí 900, eu tenho emprego que me dá 900, que eu não preciso aturar um chefe chato, eu não preciso trabalhar 10 horas por 6 dias na semana. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer, prestar atenção. Então, o dinheiro perde o seu trono e passa a ser a vida, o autoconhecimento, a satisfação, a proximidade da felicidade. Deu mais ou menos para... Acho que respondeu? É isso. Então, a finança solidária, ela entra na medida em que esse dinheiro é importante. Só que a gente deve torcer para que ele seja cada vez menos importante. Agora, tem que ter, aí é que é importante o movimento da simplicidade voluntária, uma ética de contenção voluntária, não adianta pressionar por pressão, uma ética voluntária de contenção de recursos, né, de consumo. Né? Que aí você pode usar os recursos, usufruir dos recursos parcimoniosamente, não vai passar privação e não vai privar outras pessoas de ter acesso a esse mesmo recurso e ainda vai poupar a natureza, que é o nosso grande recurso, né, pessoal? Então, é nesse sentido que eu vejo, né? O dinheiro perdendo o seu trono, né? Sair da escassez e entrar na abundância. Então, muda. Assim, pensa o contrário. Um exercício para vocês, para cá. Pensa como é hoje e pensa o contrário. É o contrário. Só isso. Opa, aqui. Poliana. Eu faço engenharia civil e eu queria saber o seguinte. Se todos adotassem essa mudança de paradigma num período de 10 anos, com o atual colapso da economia que iria acontecer definitivamente, você não acha que para a escassez, ao invés de passar para a abundância, ela iria passar por um período de privação? Porque iriam faltar os, sei lá, alimentos básicos, já que toda a economia iria sofrer um colapso progressivo de todas as situações. A soja, que é um alimento básico. Hã? Não, eu estou falando, é um exemplo que veio na minha cabeça. Não, ela pensou o contrário, que é alimento básico. Vai, continua. Exatamente, nesse sentido. Você não acha que não iria passar por uma situação de privação? As duas opções estão ao nosso alcance. Nós podemos fazer uma opção pela privação, pela escassez, ou podemos fazer uma opção pela abundância. Né? Como vai ser, cada um vai ter que dizer. As pessoas, às vezes, me perguntam como seria o sistema econômico se fosse essa economia. Aí, às vezes, eu costumava falar algumas coisas, as pessoas, isso é impossível. Isso não dá. Você está delirando. Aí eu cheguei a uma conclusão parcial, temporária. Eu acho que nós não temos ainda o nível de consciência suficiente para projetarmos um novo modelo. Né? Então, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Trabalhar internamente. Para, se algum dia nós alcançarmos esse nível de consciência, o modelo nascer, brotar naturalmente. Agora, muitos modelos já estão brotando, tá? Temos ecovilas, temos finanças solidárias, temos muita coisa acontecendo interessante. E essa visão de mundo diferente está se espraiando. Se ela está numa velocidade grande, pequena, aqui no Brasil, fora, se vai dar tempo, se não vai, isso eu não sei. Eu estou preocupado, ou melhor, eu estou ocupado em melhorar a minha vida a cada dia. E um dia ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. E, se possível, transmitir isso para as pessoas, essa possibilidade para as outras pessoas, porque se elas forem felizes, eu também vou ser, porque nós somos todos um. Né? Nós dependemos de todo mundo. Então, como vai ser isso? Né? Essa transição? Não sei. Eu acho que essa crise, que não é de agora... Pessoal, quanto tempo a palavra crise frequenta os nossos noticiários? Do jeito que está a soja, essas coisas todas, nós estamos felizes? Vamos sair de um para o outro? Vai depender das nossas opções. Tá?
Agora, no modelo que está aí, uma aluna minha me perguntou, né, anteontem, se você estivesse no lugar do Obama, o que você faria? Eu não tenho sugestão nenhuma para essa visão de mundo que está aí. Se eu estivesse lá, eu entraria na televisão todos os dias, tentando falar com as pessoas, pedindo elas para fazer a lista de necessidades delas, esse tipo de coisa, porque eu acho que nós não estamos ainda em condições de imaginar o que vai ser o novo modelo. Né? Mas eu acho que a gente pode imaginar para a nossa vida. Isso eu acho que a gente pode fazer. Que acho que já é uma grande contribuição. Né? Agora, é aquela história da mãezinha empurrando o filhinho, né, o filhotinho para voar. Nós já temos as asas, temos tudo para fazer, no meu ponto de vista. Agora, se nós vamos fazer essa opção, aí eu não sei. Enquanto planeta, né, enquanto humanidade, aí eu já não sei. Mas eu faço votos que as pessoas entrem no processo, experimentem esse processo. Eu acho que vão ver os benefícios, né, que esse processo traz. E aí eu acho que vai ter uma coisa muito interessante. Sabe? Porque tem muita coisa interessante acontecendo no mundo. A gente vê notícias muito complicadas, né? Mas tem muitas coisas interessantes. Esses dois exemplos que nós vimos, né? Simplicidade voluntária, movimento devagar, e tem muitas outras coisas. Né? Então, eu suspeito isso, não posso afirmar nada, tá? Mas eu suspeito que o caminho é esse. Sabe? Existe a possibilidade de nós migrarmos do que tem hoje para uma situação melhor? Sim, existe. Para mim é claro que existe. Existe a condição de a gente migrar daqui para a decadência? Também. Vai depender das nossas escolhas. Agora, a oportunidade está aí. Acho que as alternativas estão dadas, existe tecnologia, existe tudo disponível para a gente fazer. Mas se a gente vai fazer ou não, aí vai ser uma decisão de todo mundo. Não. Que a experiência mesmo da moeda social lá na Argentina foi um exemplo que pode existir. Pode ser feito completamente diferente. Agora, se as pessoas entram nesses projetos maravilhosos, mas ainda com a mentalidade de que a ideia é minha, não é do outro, para usar essa ideia tem que me pagar, aí vai acabar como acabou a Argentina. Tá? Então, está na nossa mão. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Mais alguma pergunta? Não tem mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Pedrito. Opa, tá bom. Foi muito boa a sua palestra. Eu estou achando interessante o seguinte, que naturalmente, quanto mais se divulgar a possibilidade de a sociedade tomar consciência dessa forma de vida, naturalmente a gente vai chegar mais rápido nos seus objetivos finais. Porque parece que se a gente coloca a coisa segundo as minhas necessidades e a gente vai reduzindo a necessidade do dinheiro, num primeiro momento pode parecer assim, mas vai haver desemprego, porque de repente sobra produto e aí começa, né, não ter quem compre, e aí começa a haver um desemprego. E isso é preocupante e aí a pessoa fica voltando na economia atual. Perfeito. Mas eu acho que aí a sociedade vai descobrir que esse desemprego todo pode ser resolvido dessa forma, né? Então, naturalmente, vai se intensificar a busca desse novo modelo. Porque realmente é preocupante a gente não ver, quer dizer, perceber que do jeito que está, nós vamos, né, não temos onde chegar, né? Então é preciso mudar. Agora, a preocupação é que a amplitude da sociedade, né, e parece que os mecanismos usados para a divulgação de uma nova teoria é muito pequena. Parece que não vai alcançar o objetivo, e aí a gente vai ter que fazer, eu acho que é isso mesmo, cada um cuidar de si. E o que vai acontecer no futuro, a gente tem que ter esse princípio. Eu cuidando de mim dessa forma, eu estou contribuindo para a felicidade da sociedade. Agora, se vai chegar lá,
aí eu não posso me preocupar. Eu gostei muito dessas colocações. Muito obrigado. Posso fazer um comentário sobre essa questão do desemprego? Nossa visão por essa economia predominante só nos coloca uma alternativa para resolver o problema do desemprego. Qual? Crescimento econômico, geração de novos postos de trabalho, e aí as pessoas estão empregadas. Só tem essa. Alguém tem outra alternativa? Mas nós temos. Alguém consegue pensar numa alternativa diferente? Ócio criativo. Nós cumprimos essas tarefas sociais que tem um monte de desperdício, porque produz coisas que as pessoas não compram e se perde e as pessoas as pessoas entram em falência. A falência de um empreendimento é muito mais do que a perda de recursos. Você perde esperança, tem gente que perde saúde. É um negócio muito sério. Né? Então, por quê? Nós fomos para o mercado sem a lista. Se a gente produziu produtos que ninguém quer, é porque a gente foi ao mercado sem a lista. Se a gente tivesse feito a lista, o que a gente faria? Os produtos que são necessários para as pessoas. Não sobraria nada. Né? Mas o ócio criativo, se a gente produz trabalhando 8 horas por semana, durante 5 dias, uma quantidade X, se a gente reduz alguma necessidade, o que acontece? No atual modelo, as pessoas são demitidas, vão para o desemprego, não têm condições de obter os recursos mínimos para satisfazer as suas necessidades. O que a gente pode fazer? Diminuir uma necessidade, vamos diminuir a carga de trabalho. A gente trabalha 8 horas, vamos trabalhar 7. 6. Olha o estímulo que a gente teria para acabar com as atividades irrelevantes, como fumo e outras. Quanto menos eu consumir, menos eu vou trabalhar. Olha só que estímulo. A gente não pensa nisso. Tá? E existe, além da má distribuição da renda, existe a má distribuição do trabalho. Tem pessoas que trabalham demais 12, 13 horas por dia, chegam a ficar com aqueles coletes aqui de tanta pressão, enquanto tem pessoas que estão na rua assaltando os outros porque não tem lugar para trabalhar. Então, além da gente ter a distribuição da renda, a gente deve querer a distribuição do trabalho. Vamos trabalhar menos. A gente trabalha demais, deixa saúde, família, um monte de coisas importantes, a gente deixa tudo para aposentadoria, né? Não, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Então, por que a gente não começa a trabalhar menos? Se não é tão bom trabalhar, por que a gente não trabalha menos? Né? Então, existe um movimento para isso, que é um movimento do ócio criativo. Então, o importante é integrar esses movimentos todos. Que a pessoa fala, vai diminuir a economia, vai diminuir os empregos. Não é verdade. Às vezes a economia cresce e o emprego diminui, pessoal. Pensa num crescimento vindo de uma mecanização da agricultura. Para você tem até 2. Até 2. Até nem queria incomodar todo mundo com essas ideias, mas acho que é um elemento importante, né, juntar as coisas que você está falando. Claro. Que a quantidade de pessoas, por não se conhecer, fazendo atividades que não tem nada a ver com ela, que ela odeia fazer, e o outro que faria muito melhor. Perfeito. Hoje você vai no médico, é preferível você não ir. Você tem um professor que não quer ser professor. E pessoas que querem ser médico desde criança e não podem. Né? Por quê? Porque eu acho que nessa concentração de enganos também estão as pessoas nos lugares errados. Perfeito. Falando as coisas erradas, acreditando no que elas não sabem. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença para as nossas relações. Né? Nós estamos indo para o supermercado sem a lista, pessoal. Sem a lista no trabalho, sem a lista no consumo, sem a lista em nada. Seu depoimento foi perfeito. Como é que a gente vai fazer a obra-prima da gente se a gente não gosta do trabalho da gente, pessoal? Às vezes a gente até gosta. Tem gente que... Não, mas eu adoro o meu trabalho. Só que aí você vai ver a vida pessoal dela, um desastre.
Então, não é porque eu gosto do trabalho que eu vou trabalhar a vida inteira. Eu tenho que dar atenção ao trabalho, porque o trabalho é a minha obra-prima, mas a minha família também é obra-prima, a minha relação com os meus amigos também é uma obra-prima, tudo é uma obra-prima. Então, como é que a gente vai fazer a obra-prima se a gente está no lugar errado? Boa noite. Boa noite. Hoje a gente encontra algumas pessoas, e acho que muitas pessoas já se depararam com alguém que aos 40 e poucos anos, que galgou posições muito altas em instituições e tudo mais, e depois que eles ficam desempregados, o que acontece? Eles se dedicam a tirar do currículo uma série enorme de cursos que foram feitos, porque ele não quer parecer que ele é muito caro para o mercado, porque o mercado já não quer mais aquele cara. Eu não posso contratar essa pessoa porque ele é muito caro para mim. Então é uma vítima, é o feitiço virando contra o feiticeiro, me parece. E outra coisa que eu gosto de pensar, e eu estou vendo com essa crise, o cara fala assim, o PIB, se existisse um ente, né, que fosse o meio ambiente e tudo mais, esse ente estaria estaria satisfeito de ver que menos carros estariam sendo fabricados, né? O meio ambiente agradece, né? Mas ao mesmo tempo o cara pega e divulga, não, estamos mandando tantas pessoas embora. Essas pessoas que estão sendo mandadas embora da indústria, elas são boas para a gente trazer para uma nova ideia. São os primeiros que eu acho que a gente, né, reformular, né, dizer para ele, não, você não é um fracassado. Você tem como virar o jogo. Você tem como transformar essa ideia que você está tendo hoje de um fracasso numa nova oportunidade de vida, uma vida feliz, não é? Então, o que a gente percebe é que essa visão de que o PIB, o crescimento, tudo mais, e o que eu fico preocupado é que uma China, por exemplo, um país que tem muita tradição, que tem muita história, tudo mais, que estava muito preservado a natureza dela, tudo mais, de repente ela agora está com uma cabeça totalmente diferente. E como fazer para que ela mude o destino dela, se ela está importando uma nova ideia, que é muito perigosa para o mundo inteiro. Uma China mudando de mentalidade é complicado. Queria saber um pouquinho sobre essa questão. Uau. Eu também. Eu também. Pessoal, é complicado fazer qualquer tipo de observação sobre essas coisas, né? A China tem 1 bilhão e 2 Brasis de população. Né? Acho interessante essas comparações, né? 1 bilhão e 2 Brasis. Então, é um consumo muito grande. Né? E num ambiente onde tem muito ser, né, que exige a mesma coisa, ou coisas parecidas, vai acabando com tudo. Né? Então, realmente é complicado. As pessoas falam muito da questão demográfica. É um problema sério, realmente, que muita gente causa muito impacto. Mas a gente pode reduzir, sei lá, 6, 7 bilhões de pessoas para 1 bilhão de pessoas, mas se 1 bilhão de pessoas estiverem nessa economia predominante, elas vão destruir o planeta também. E talvez nos 7 ou 8 bilhões, com uma outra visão, o impacto talvez seja menor. Isso tudo suspeita, tá? Agora, como alcançar essas pessoas? Complicado. Porque eu fico pensando, como que eu vou alcançar o meu ser interno? Já não é fácil. Eu tendo informações, eu tendo já experiência, né, do quanto é bom a gente viver de uma forma diferente, e tem coisas mas isso não dá ainda. Né? Imagine para essas outras pessoas.
Então, eu acho que nós estamos num momento muito interessante de planeta. Estamos num desemprego. Fui demitido. Né? O planeta demitiu a humanidade. Né? E agora nós estamos nesse dilema. Eu vou continuar seguindo essa orientação, escondendo coisas do meu currículo. Se eu escondo coisas do meu currículo, eu coloco coisas que eu não sou, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou entrar num carro que não é para mim. Como é que eu vou fazer minha obra-prima se eu entro num carro que não é para mim? Então nós temos essa opção. O planeta demitiu a gente. Porque as pessoas estão falando na questão ambiental, mas e a social, pessoal? As pessoas já não vão onde querem ir, no horário que querem ir, do jeito que querem ir, por medo. Isso é diferente de caos social? E eu não estou falando de África, não. Se a gente fala em África, né? Nem se fala. Né? Mas estamos falando de Estados Unidos, de Brasil. Então é muito complicado. Eu só acho que nós estamos num momento muito especial. Nós estamos aqui conversando sobre essas coisas. Várias pessoas aqui já têm experiências em coisas interessantes. Né? Então, eu não sei se é possível um desencadear de repente, aquela coisa de surge alguma coisa e as pessoas, isso é muito bom, isso realmente é isso, eu não posso fazer diferente, e a coisa acontece. Então eu não sei. Não sei quanto tempo nós temos, sei que nós temos tempo. Não sei absolutamente nada disso. Mas foi como o senhor falou. Do jeito que está, não dá para ir adiante. No meu ponto de vista, tá, pessoal? Tem gente que acha que dá. Mas do jeito que está, não é porque vai faltar ar, porque vai faltar água, também. Mas é porque o ar da cidade da gente é podre. As nossas relações, em grande parte, são falsas. As instituições, muitas das vezes, são farsantes. O exército não serve para dar segurança, o hospital não serve para curar as pessoas, a universidade não serve para desenvolver tecnologia, para deixar as pessoas felizes. Né? Então, a gente quer continuar nisso. Então é possível que as pessoas comecem a ter doenças sérias, né? Comece a acontecer essas, que a gente chama de tragédias, né? Mas a gente começa a ver coisas acontecendo nessas tragédias que são sintomas de que, sabe, parece existir coisas interessantes. Né? Eu, quando escrevi esse livro, falei, poxa, acho que eu só vou dar de presente, né? Não vai ficar lá encostado, não vou conseguir. E eu estou surpreso que eu estou aqui falando com vocês hoje. Sabe? E tenho tido uma receptividade fantástica. Pessoas me chamando para lugares incríveis, tendo conhecimento de projetos maravilhosos. Então, eu não sei o que está acontecendo. Talvez a corda esteja muito tensa, eu acho que está, né? Mas é possível que esse movimento, essa energia, possa trazer uma experiência muito interessante para a gente. Aquela pergunta que a jovenzinha fez aqui, né? Se a gente vai aproveitar bem essa demissão ou não, eu não sei. Porque tem gente também que é demitida e nunca mais quero saber disso. Vou fazer outra coisa completamente diferente e começa a ser feliz. Também tem essa experiência. De pessoas fui demitido e agora, o que eu faço? Aí passa na crise, entra em depressão e sai da depressão, vou fazer outra vida. Agora vou viver a minha vida, que eu não vivi até agora. Então, acho que a opção é essa. Nós fomos demitidos e temos que escolher se a gente vai esconder as coisas do currículo para entrar numa outra situação parecida ao que a gente queria antes ou pior, ou se a gente vai tentar uma coisa diferente, viver a nossa vida. Né? E é muito importante o que foi falado ali, vou fazer pelo menos a minha parte. Né? É voltar para si sem ser o egoísmo que a gente vê hoje, tá, pessoal? Porque nós todos estamos ligados. Quando a gente faz um trabalho ruim, isso é ruim para todo mundo. Tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então eu não posso falar o que vai acontecer sobre o mundo, sobre essas coisas. Eu estou observando. Né? Tento não ficar deprimido, tento nada disso. E cada notícia que eu vejo, eu percebo que, poxa, que bom que eu estou tomando esse caminho. Tá? Então a minha proposta é essa. Eu não sei onde vai dar, não sei quanto tempo a gente tem, mas viver desse jeito que está aí, eu me recuso. Pelo menos tentar, né? Tentar entrar no processo para mudar,
pessoalmente, eu vou. Já entrei, tenho resultados fantásticos, sugiro que vocês entrem também nesse processo, ou intensifiquem se já estão, porque eu acho que é muito melhor. Independente do planeta, se a vida no planeta acabar ou tal, pelo menos o restinho de vida que eu tenho, eu vou tentar viver com dignidade. Eu gostaria de comentar ainda o seguinte, eu sempre tenho me perguntado por que a humanidade seguiu esse caminho, né? E, de repente, surgiu o capitalismo e que dominou e está dominando a Terra. E aí se pergunta assim, mas será que nós, seres humanos, temos dentro de nós essa coisa que está aí, quer dizer, essa ambição de poder, essa ambição de ter mais? Será que isso faz parte da natureza? É a pergunta que a gente faz, né? Então, está dando a impressão de que é possível, né, que a humanidade tivesse e tenha um caminho diferente desse, né? Agora, como isso está tão amplificado, quer dizer, os governos, a China e esse pessoal, estão absorvendo essa teoria do capitalismo, do consumismo, do ter mais e do poder, ela predomina na sociedade. Então, dá a impressão de que, para mudar isso, é preciso que essa teoria que você está colocando para nós aqui, que a gente está achando que é o caminho, eu acho que ela só vai realmente tomar uma amplitude maior a hora que a cúpula, né, dos governos aí forem contaminadas por essa ideia, né, para poder implementar. Porque quando surge essa crise, por exemplo, o que está se pensando? Bilhões e bilhões para ressuscitar a indústria do automóvel lá nos Estados Unidos, que está falindo, né? Então, se continuar injetando dinheiro para manter o sistema, não vai ter solução, né? Seu comentário é fantástico, fantástico. Tem tanta coisa, cada palavra que você ia falando, eu ia vendo assim, poxa, isso está no livro, isso está no livro, isso está no livro, né? É muito interessante. Primeiro, natureza humana. Eu acho que nós temos tudo. Nós temos a missão? Acho que sim. Mas nós também temos a solidariedade, a cooperação, o amor, né? Então, a gente tem que decidir que tipos de manifestações nós vamos realizar. Está ao nosso alcance. No livro fala sobre a natureza humana. Aí eu boto um filósofo que fala sobre a natureza humana ruim, o ser humano é ruim. Tem outro que fala que o ser humano é bom, o que deforma ele é a sociedade, é o poder. E eu coloco um conto do Machado de Assis, que eu até fiz uma interpretação um pouquinho, né? Não muito o que o autor queria dizer, mas puxei aquele negócio, né? Estou falando de elefante, mas o elefante tem uma tromba que parece uma cobra falando em cobra, né? Eu peguei a interpretação dele, né? Vocês já ouviram falar naquele conto dele, o Igreja do Diabo? Se vocês puderem ler. Foi o primeiro conto dele que eu me apaixonei por ele, fantástico. Então até falo sobre esse conto aqui, nessa questão da natureza humana. Eu acho que nós temos as duas facetas, ou pelo menos duas. Nós podemos manifestar uma ou não. Essa teoria econômica que nós temos incentiva as piores características do ser humano. Os textos de economia falam literalmente egoísmo, ambição, usura, são os nossos deuses. Quem está falando isso é o Keynes. Tem aqui a citação dele falando disso. Entende? Então, a proposta disso aqui da teoria que está sendo proposta temos esse lado negro, mas acho que temos outro lado. Então, vamos tentar fazer um modelo que estimule esse outro lado? A gente pode fazer outro? Também, está ao nosso alcance. Nós temos a decisão para fazer, né? Por que a gente teve que viver isso aqui? Eu até faria um reparo, eu acho que não é só capitalismo. Eu acho que o socialismo também não se absteve da questão do poder, da concentração de poder, nada disso. Então, eu não colocaria só a responsabilidade no capitalismo. Mas eu fiz aqui uma carta de agradecimento aos economistas. Depois que eu fiz o capítulo mostrando como a teoria econômica nos transforma em agentes de destruição, eu fiz uma carta de agradecimento. Porque se não fosse tudo isso que aconteceu na história humana, os economistas e outras coisas, e eu até me coloco também no papel de economista, né, que também fiz muitos trabalhos nessa orientação, se não fosse isso, talvez nós não estivéssemos nessa condição ímpar que nós estamos hoje, de uma mudança de consciência. Então, às vezes, você precisa ser demitido para aí você tomar um outro rumo na vida.
E talvez seja necessário isso, o planeta chegar talvez quase à extinção, para aí a gente, temos que fazer de uma outra forma. Então, eu não sei, né, o que vai acontecer, repito. Mas acho que pode ser uma grande oportunidade. E nós temos que agradecer tudo isso, até os desastres, as mortes, porque estão mostrando, talvez sejam sinais de que desse jeito não dá para ir, e que nos estimule a pensar em formas alternativas de seguir adiante, seja lá por quanto tempo for. Né? Que pode cair um meteoro aqui a qualquer momento e a raça humana toda ir para o espaço. Né? Então, independente de qualquer coisa, eu não faço isso aqui por causa do planeta, né? É por mim, é para viver melhor. Eu não estou fazendo simplicidade voluntária, tirando as coisas da minha vida que são supérfluas. Não é para o planeta. Por coincidência, isso ajuda o planeta. Mas não é por isso, é para viver melhor. Por isso que eu não gosto de pegada ecológica. Eu não quero só resolver o problema do planeta, eu quero resolver o meu problema de felicidade. Porque viver com menos pode ser uma alternativa de aumento da felicidade. Se é ou se não é, cada um vai experimentar a sua, mas pode ser. Eu não vou excluir essa possibilidade do meu cardápio. Entende? Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar. Eu agradeço a tudo que está acontecendo. Porque eu acho que elas são grandes mestres, essas coisas todas são grandes mestres para a gente. Agora, se nós vamos aprender a lição e passar de ano, aí cada um vai ver a sua situação. Uns vão passar, outros não, outros vão ficar em recuperação e passam. E aí, a vida é boa por isso, né, pessoal? Tem uma diversidade muito grande. E nós temos opção. O interessante é isso, né? Está falando das elites. Se as elites não mudarem, não vai mudar. Se nós depositarmos a nossa felicidade nas elites, assim como a gente deposita a felicidade da gente, no Brasil ser campeão ou não de futebol, de voleibol, né? A gente vê gente chorando, né? O que ele fez? Entregou a felicidade dele de graça para a gente que está ganhando dinheiro, às custas do sentimento dele. Deu de graça o poder pessoal que ele tem. Um time perdeu, é até difícil de dizer que é brasileiro, né? As pessoas que estão aqui estão doidas para sair daqui. É até difícil de dizer isso. Né? E a gente lá chora por ele, quando ganha ou quando perde. Né? Então nós estamos delegando a nossa felicidade para coisas totalmente fora do centro da gente. Né? Então acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Para implementar isso aqui, não precisa de nenhum partido entrar no poder, não precisa de nenhum sistema político prevalecer, não precisa rolar sangue de nada disso. É só você prestar atenção sobre você mesmo, dar atenção e tempo ao autoconhecimento e assumir um compromisso de ser um dia seguinte um pouquinho melhor do que o dia anterior, para ser feliz. É só isso. Então, a elite, o governo, para mim isso não existe. Quanto menos isso existir na sua vida, mais poder você vai ter de garantir, manifestar e concretizar a sua felicidade. Que aí entra o sentimento de impotência. Vocês não sentem isso? Não, ligo o telejornal, vem aquelas notícias todas e o que eu faço? Quando você começa a falar, não, pelo menos essa plantinha que eu vou plantar, já começa a ter uma relação diferente com esse sentimento de impotência. Completamente diferente. E aí, se cada dia você fizer um pouquinho mais dessas coisas, mais você vai diminuindo esse sentimento de impotência. Tá? Então, eu estou falando isso, não é para ajudar os pobres, não é para melhorar o meio ambiente, não é para nada disso. Por coincidência, essas coisas vão melhorar, eu suponho. Mas o importante mesmo é você ser feliz. E peguem os tratados de filosofia da Grécia Antiga para ver se todos eles não falam a mesma coisa. Não estou falando nada de novo, tá, pessoal? Não estou falando absolutamente nada de novo. Você pegar os princípios filosóficos, ou os princípios religiosos, não estou falando das religiões, das instituições religiosas, não. Pega os princípios religiosos de todas as religiões, é isso.
Entende? Inclusive, o livro está sendo muito solicitado, palestras por entidades filosóficas religiosas, e eu sou agnóstico. Não tenho nenhuma religião, não tenho, nem acredito, nem desacredito, não sei. Eu sou uma grande interrogação. Mas ele está sendo muito aceito porque ele é harmônico com os princípios de todas as religiões e da nata da filosofia que a humanidade desenvolveu. Não é nada diferente disso, tem nenhuma novidade. Só que eu acho que nós nos desviamos, como o Chaplin falou, mas nós temos todos os recursos, está tudo à disposição da gente para nós mudarmos. Não é mudar para melhorar nada, é para mudar para ser feliz. Então acho que a gente tem que agradecer essas tragédias todas, que muitas das vezes a demissão é que faz a gente começar a vida da gente. E não deleguem o poder pessoal de vocês. Desculpa. Eu tento não delegar o meu poder pessoal para time de futebol, para partido político, para sistema político, para essas coisas todas. Que aí você perde o seu poder pessoal. Entrega, dá de bandeja. Então resgata isso, que eu acho que vocês vão ter, assim, eu tenho pelo menos um sentimento de cada vez mais eu posso fazer alguma coisa. Por mim. E por acaso eu estou tendo respostas de pessoas próximas que estão se estimulando a fazer uma alteração na vida delas. Então, se eu fiz, se outras pessoas fizeram, eu acho que isso está disponível para todo mundo. Então, acho que a gente tem que agradecer essas tragédias, às vezes, que trazem coisas muito boas para a gente. Não sei se eu entendi mais ou menos o comentário que o senhor fez, é muito importante. Bom, eu acho que nós fechamos com chave de ouro esse módulo sobre sustentabilidade, economia e sustentabilidade, com esse magnífico Consciência e Abundância. Hoje tivemos essa brilhante palestra do Paulo Roberto da Silva, com essa magnífica lista de necessidade. Eu também adorei. Muito obrigado. E gostaria de lembrar vocês que amanhã nós temos a última palestra do ano, portanto todos estão intimados a aparecer, que vai ser sobre pai e filhos no mundo contemporâneo, realidade, desafios e perspectivas. Também outro módulo sobre a família contemporânea, né? Então, nós encerramos amanhã. Sábado nós temos um encerramento de música erudita com o quarteto Glazunov e domingo com a programação infantil. Então não deixem de aproveitar essa última semana. E mais uma pequena lembrança, vocês, nós estamos já com a programação, quer dizer, estamos naturalmente preparando a programação para o ano que vem, e a nossa intenção é iniciar em março, como sempre, né? E é bom, né? E provavelmente em fevereiro teremos alguma surpresa. Então, para que vocês possam acompanhar, por favor, inscrevam-se, façam a sua a inscrição no nosso site, que eu repito é CPFL Cultura, tudo junto, www.cpflcultura.com.br. Inscrevam-se, vocês vão receber todas as novidades e vocês poderão acompanhar, então, essa nossa reprise no ano que vem, né, depois desse ócio criativo que vocês têm, ao qual terão direito, né, não todos, não só vocês, mas nós também. Então, agradecemos a presença de todos, sem vocês seria inútil, né, a gente estar aqui, e esperamos que isso foi